E olha, gente, o Brasil está traçando uma negociação de livre comércio com o Canadá. Vamos conversar com a Vitória Bel, que vai trazer esse bastidor para a gente agora. Qual é a estratégia, Vitória? Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Oi, Evandro, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Pois é, diante do tarifaço do presidente americano Donald Trump, a gente já vem falando que o Brasil busca novas alternativas de mercado internacional. E o que vem avançando bastante nos últimos dias, de acordo com diplomatas brasileiros com quem a gente conversou, é o acordo de livre comércio com o Canadá. Esse acordo, ele chegou a iniciar lá em 2021, mas não avançou, travou durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde que Lula assumiu, Lula vinha tentando retomar essa negociação com o Canadá, mas isso só avançou depois que o Trump ameaçou taxar o Brasil e no mês passado o Canadá também foi taxado pelo presidente americano Donald Trump em 35% sobre os seus produtos. Então, portanto, uniu aí os dois que foram taxados se uniram para tentar levar essa ideia de acordo de livre comércio para frente. A gente lembra que quase todo acordo feito entre Brasil e outro país internacionalmente, comercialmente, é feito por meio do Mercosul. O Brasil ele está na presidência do Mercosul neste segundo semestre de 2025, então, portanto, deve avançar neste semestre com o acordo com o Canadá de livre comércio a partir do Mercosul, levando, portanto, junto a Argentina, Paraguai, Uruguai e também a Bolívia. O que a gente também destaca são outros acordos já mencionados pelo presidente Lula, como o avanço do acordo com a União Europeia, que o Brasil diz que quer tentar finalizar neste segundo semestre. O Reino Unido também é outro país que vem sendo aí alvo das tentativas da diplomacia brasileira de fechar acordos bilaterais de livre comércio. O que também o Lula vem investindo, outro relacionamento que o Lula vem investindo, inclusive em outubro, ele deve fazer uma visita presencial, aos países do Sudeste Asiático. Para esses países ainda não existe uma previsão de acordos de livre comércio, quando essas tarifas baixam ou são zeradas. Por enquanto, o que existe é a expectativa de que Lula faça essa aproximação política com esses países do Sudeste Asiático, que representam um grande número de consumidores, e Lula vai a um evento na Malásia em outubro justamente para tentar se aproximar desses países. Então, todo esse mapeamento está sendo feito pelo governo brasileiro com essa novidade de um avanço de livre comércio com o Canadá. Inclusive, o ministro do Comércio do Canadá deve estar aqui em Brasília no final desse mês de agosto. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória. Bom trabalho em Brasília. Agora, 4h26. Quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Já espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Alangani, como é que você vê essa estratégia? Uma parceria direta com o Canadá pode ser uma solução viável? Pode sim ser uma solução viável. A gente está falando de um país democrático, a gente está falando de um país que é um aliado histórico dos Estados Unidos e que também está descontente com o tarifaço. Aliás, esse é o risco da tarifa protecionista de Donald Trump. Por quê? Porque os países estão buscando alternativas e aquela ideia de isolar, de dividir, principalmente para atacar a China, tem aproximado cada vez mais os países. Agora, Bruno Moza, como é que os Estados Unidos poderiam enxergar essa possibilidade de negociação? Sabendo que ambos os países estão putos com esse tarifaço, não pode entender então que seria, digamos assim, entre aspas, um conluio contra os norte-americanos? Olha, vamos lá, Evandro, eu acho que é o caminho natural e o Donald Trump, você pode gostar ou não dele, mas você sabe que ele é uma pessoa extremamente inteligente, concorde ou não com determinadas ideias dele. Eu acho que nesse meio do caminho, como já falamos aqui da diminuição do déficit comercial americano e da necessidade de diminuição do déficit em transações correntes, de tudo que os Estados Unidos negociam com o restante do mundo, que é deficitário em 26 trilhões de dólares, o que representa basicamente 90% do PIB americano, e isso leva um estímulo ao endividamento dos Estados Unidos que precisa ser diminuído. O grande ponto aqui, Evandro, é que essa busca por novos mercados pode sim, de fato, colocar concorrência nas tarifas do próprio Trump e que no final dessa novela como um todo
todas as tarifas acabem reduzidas a um nível que estava, digamos, pré-Donald Trump. Quem sabe um comércio mais livre, que é o que nós aqui defendemos, ou pelo menos eu e o Alan defendemos isso abertamente aqui. Então, esse é o grande ponto. Talvez a concorrência gere novas tarifas e um acordo como esse, que Donald Trump sabe que sairá, que os caminhos são inevitáveis de procurar outros países, outros mercados. Não necessariamente você consegue do dia para a noite, não necessariamente você consegue, mas você vai achando novos caminhos. Talvez, depois disso tudo, quem sabe, pensando otimista, a gente pode ver um mercado mais livre, com menos taxas e com muito mais concorrência entre todos os grandes players. Você também é otimista em relação a isso, Piperno? Eu sou extremamente otimista. Todos os países atingidos por essas tarifas vão sofrer muito no curto prazo, o vídeo que está acontecendo com o Brasil e também com o Canadá, e não tem como escapar desse impacto inicial. Agora, vai também haver uma nova reorganização da geografia do comércio mundial. E aí, na frente, é muito provável que esses países consigam encontrar vantagens e se tornarem cada vez menos dependentes da economia americana. Essa talvez seja a beleza de todo esse tsunami tarifário que está acontecendo no mundo. Então vai todo mundo descobrir que, nós dependemos cada vez menos do mercado americano. Isso acontece com o Brasil em grande medida. E outra coisa muito paradoxal que ocorre é que, veja, o presidente esquerdista do Brasil ele vai se revelando em relação à busca de novos parceiros comerciais, provavelmente o presidente que mais tenta abrir a economia do Brasil para o mundo. Não é à toa que Lula e os seus emissários tentam negociar esses acordos com países de praticamente todos os continentes. Olha que coisa maluca. O presidente mais à direita que os Estados Unidos elegeram até hoje é quem mais fecha a economia, quem mais adota medidas protecionistas, e o mais esquerdista aqui no Brasil é quem mais busca abrir. E vejam só, não é mera coincidência o fato de que esse encontro entre Brasil e Canadá vai reunir o país mais atingido pelas tarifas com aquele que os Estados Unidos, que Trump falou em anexar. Não vamos esquecer isso, que inclusive impactou o resultado eleitoral do Canadá. Lá a direita tinha uma vitória certa e o discurso trumpista foi muito bem capitalizado pela esquerda canadense, que virou o jogo. Arremate, seu Zé Maria. Eu, Bruno, também defendo o comércio aberto, a liberdade de negociação entre países e, estranhamente, os países comunistas, né? A China está defendendo bravamente a abertura de comércios e tal, e os Estados Unidos fechando o comércio, para se ter uma ideia de como o mundo está conturbado. Desde o início, eu avisava, olha, Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, não é presidente do mundo, está defendendo os interesses comerciais e políticos dos americanos. Mas só que isso aí é um passo no incerto, ou seja, ou os Estados Unidos vai se dar muito bem e já está arrecadando muito, bilhões com essas taxas, né? Ou vai se dar mal exatamente por conta de fechar mercado, vai fechar mercado, e a união de outros países. Ele, o presidente Donald Trump, em defesa dos Estados Unidos, está certo, né? Agora, os países têm que encontrar maneiras de continuar exportando, de continuar relações. Isso pode unir o mundo, pelo menos comercialmente, contra os Estados Unidos, ou isolando-os, não contra, mas simplesmente isolando os Estados Unidos. E para retomar um fluxo de importação assim, não é fácil. Eu só diria nesse processo todo aí, é o seguinte: cuidado, Brasil, com esta dependência excessiva que está criando com a China.